Fala aí, pessoal, beleza? Vamos para o nosso 12º vídeo do canal, onde a gente vai estudar Blind SQL Injection com erros condicionais. Se você já é de casa, se você já conhece o canal, já deixa seu like, você já conhece aí o conteúdo, mas se você está chegando agora no canal, não deixa seu like agora, deixa só no fim do vídeo. Se esse vídeo te agregar em alguma coisa, se você aprendeu algo, aí você deixa seu like, aí você se inscreve, beleza? Vamos direto para o vídeo, pessoal. Nesse laboratório, a gente vai executar um blind SQL injection e o site vai retornar alguns erros condicionais. Ele vai retornar ou 200 ou 500. E aí a gente vai explorar essa condição para saber se a nossa query deu certo ou deu errado. O objetivo aqui é roubar a senha do usuário administrator e tem uma tabela chamada users com colunas username e password. Mesmo bizu de sempre, tá? E aí, a vulnerabilidade se encontra nos cookies. Ele tem uma parte de tracking cookie para analytics, que é para coleta de informações, coleta de dados, mas a vulnerabilidade vai estar lá. E é a partir dela que a gente vai explorar. Bom, aqui está a loja, né? Aqui está o laboratório. Na verdade, ele está aberto aqui no Chrome, mas só que eu coloquei aqui no Firefox. Vou colocar aqui o link correto, porque esse outro aqui já expirou. Beleza. E aí a gente vai usar muito pouco o Firefox e muito o Burp Suite. Por quê? Porque a gente não vai fazer mais alguma alteração aqui direto no browser. A gente vai jogar aqui no Burp Suite. Então, vamos clicar aqui para gerar alguma atividade no Burp Suite. Vamos interceptar aqui no Burp essa requisição. E aí a gente vê que na requisição para a página principal, é, a aplicação entrega para a gente um Tracking ID, que é o cookie que está vulnerável. E aí a gente vai utilizar essa requisição para explorar a aplicação. Então vamos jogar aqui para o repeater para a gente fazer várias alterações. E agora vamos começar a brincadeira. Eu preparei aqui um Notion para a gente ter uma linha de raciocínio é, coerente aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer um teste aqui com a aspas simples, tá? Vamos testar se a aplicação realmente tem alguma vulnerabilidade de SQL injection. Sem aspas simples, vamos fazer o envio dessa requisição e ele retorna OK. Então, beleza, sem alteração. Mas se a gente jogar uma aspa simples, quebrou a lógica do SQL. Então tem uma pista aqui dizendo para a gente que aspas simples altera a lógica desse cookie, altera a lógica do funcionamento do servidor. Então, se a gente adicionar mais uma aspa simples, vamos ver o que acontece. Ele dá um OK. Então, isso aí já é um bom indicativo de que tem um SQL injection ali atrás, certo? Vamos dar mais uma olhada aqui. Agora a gente vai fazer um teste. A gente vai colocar esse select aqui, certo? Para testar, porque esse select aqui ele não está selecionando nada. Então, ele teoricamente não era para dar nenhum erro, certo? Esse select aqui era para ele dar apenas um OK, mas eu vou explicar o porquê que ele vai dar um erro. Vamos, vamos enviar aqui. O que esse select aqui está fazendo? Esse select ele tem esses dois pipes para concatenação, ele seleciona nada e tem mais dois pipes, mais um par de pipes para concatenação. Ele está dando erro 500 porque existem vários tipos de bancos de dados e várias formas de tratar um banco de dados. Então, provavelmente, essa query aqui, ela não está na sintaxe do banco de dados que a aplicação está usando. Lembrando dos outros laboratórios, a gente tem o banco de dados Oracle, que ele exige que quando a gente faça um select, a gente especifique de onde a gente está selecionando, de qual tabela. E para isso, existe a tabela chamada dual no banco de dados Oracle. Então, se a gente colocar esse dual, ele dá um OK. Então é sinal de que esse banco de dados trata-se de um Oracle, beleza? Vamos para a próxima query. A gente já identificou que existe um banco de dados ali por trás, porque a gente conseguiu selecionar, e identificou também que é um banco de dados Oracle, porque a gente teve que colocar o dual para essa query funcionar. Então agora o próximo passo é a gente verificar se existe de fato essa tabela users, certo? A gente pode fazer isso utilizando essa query. O que ela faz? Ela vai selecionar da tabela users, onde o número de linhas é igual a 1. Isso aqui vai servir para não trazer um bocado de linhas
na hora que a gente for executar a query e não travar, não dar errado a nossa query. Então vamos colar o payload, certo? Selecione a tabela users, onde row num é igual a 1. Vamos testar primeiro com a tabela inexistente. Testar aqui com a tabela Paulo, meu nome. Vamos lá. Ó, testando com a tabela Paulo, deu errado, porque não tem uma tabela Paulo. Mas se eu jogar uma tabela users, será que vai ter? Deu ok. HTTP 200, ok. Então é um sinal de que dentro desse servidor existe uma tabela users. Confirmamos, vamos para a próxima etapa. Agora, esse payload aqui mais compridinho, ele vai confirmar para a gente se existe o usuário administrator. Ele tem uma sintaxe um pouco mais complexa, mas basicamente ele vai selecionar de users onde o username é chamado administrator, certo? Vamos lá. Vamos inserir esse payload na aplicação, no Burp Suite. E aí vamos fazer aquele teste. Só que agora vai acontecer de forma contrária. Agora, toda vez que a nossa query der certo, toda vez que a nossa query que a gente está buscando funcionar, o servidor ele vai trazer um erro 500. Isso daqui é característico desse tipo de query, desse tipo de ataque aqui. Então, quando a query nossa funcionar, ele vai dar um erro 500. Então, vamos colocar primeiro um usuário inexistente. Vamos dar uma olhada. Colocando um usuário inexistente, de acordo com a lógica dessa query, uma resposta 200 do servidor. Porém, se eu colocar um usuário que é o que a gente quer achar, que é o administrator, ele vai retornar para a gente 500, que é o erro de servidor. E isso aqui, a partir de agora, é o que a gente está esperando. Toda resposta que a partir desse payload aqui a gente for obter, a gente vai querer obter o erro 500 para confirmar se a nossa busca deu certo ou não. O erro 500 que vai trazer para a gente que a query deu certo, beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente já confirmou que existe na aplicação um usuário denominado administrator, e agora, de forma similar ao laboratório anterior, eu recomendo também dar uma olhada no laboratório anterior de BlindSQL Injection, é o vídeo 11 do canal. A partir de agora, a gente vai tentar achar a senha do usuário administrator. Mas como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai jogar esse payload aqui, que ele seleciona select case quando o tamanho do password for igual a, e esse número aqui a gente vai alterar até achar o tamanho exato da senha do administrator. Então a gente vai ficar chutando aqui o número, né, o tamanho da senha do administrator até achar. E aí ele vai dar respostas condicionais para a gente. Então quando a gente acertar esse número, né, que é o tamanho da senha do administrator, ele vai dar uma resposta e a gente vai saber. Então vamos jogar isso daqui no Burp Suite para a gente verificar se o tamanho da senha do administrator é igual a zero. Com certeza não é igual a zero. Mas para isso a gente vai usar o intruder também. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. A gente colocou aqui, supondo que o tamanho da senha do administrator era igual a zero. Será que é mesmo? Ele deu um OK. Ele deu um OK, mas isso significa que a senha não é igual a zero. Lembrando o que eu falei anteriormente, agora a gente está esperando um erro 500 para sinalizar para a gente que a nossa query funcionou. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai mandar isso daqui para o intruder, porque o intruder é a ferramenta do Burp Suite que é muito útil para executar ataques de força bruta, fuzzing, que é alterar valores de uma variável. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai selecionar esse valorzinho aqui, ó, só passar o mouse por cima e selecionar e colocar add, porque a gente está definindo que o zero vai ser uma variável. E aqui nos payloads a gente vai colocar uma lista de números. Então vamos colocar de números de 1 a 25. E aí a gente vai querer saber qual o tamanho da senha. E aí a gente vai ficar fazendo diversos testes e vai avaliar de acordo com a resposta do servidor. Na hora que der erro 500 é porque é aquele tamanho de senha, beleza? Então vamos iniciar o ataque. Opa, fui para outra tela. 200, 200, 200, mas a gente só quer 500. Só 500 que vai dar certo pra gente. Opa, temos um 500 aqui.
o 500 está no payload 20, ou seja, na hora que o Burp Suite definiu na variável que o tamanho da senha é igual a 20 caracteres, então o servidor retornou com o erro 500, que é a mensagem que a gente estava esperando, então confirmando que a senha tem 20 caracteres. Beleza, pessoal? Vamos descartar isso aqui, porque 20 é um número fácil da gente memorizar. Ah, eu vou colocar até aqui um barra code para a gente colocar aqui tamanho da senha 20. Vamos dar uma ampliada legal aqui. Tamanho da senha é igual a 20. E aqui embaixo a gente vai colocar os caracteres da senha. Como é que a gente vai fazer isso? Se você viu o laboratório anterior, você vai lembrar que para a gente encontrar essa senha, nessa metodologia, é preciso que a gente teste caractere por caractere até encontrar o valor, né? O valor não, até a gente encontrar a senha por completo. Então, o que que ele vai fazer? Select case when substring. O que que é substr? Substring é como se a gente estivesse selecionando uma parte específica de uma string. Ou seja, nesse caso, a gente está selecionando uma, um pedaço da senha, um caractere só da senha. E esses valores aqui, eles representam o qual caractere que a gente está escolhendo. Então, se é o primeiro caractere, então se for o segundo a gente bota 2, se for o terceiro a gente bota 3, até o finalzinho, até 20, que é o tamanho da senha que a gente quer. E esse segundo valor, ele vai representar quantos caracteres a gente vai querer adivinhar de uma vez só. Então, como a gente quer só adivinhar um de cada vez, então a gente vai selecionar, a gente vai deixar só o valor de número 1 aqui mesmo. Então, tem todo esse resto aqui de payload, onde o usuário administrator. Então, a gente vai selecionar posição por posição da senha do usuário administrator até descobrir todos os 20 caracteres. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos copiar essa query aqui. A gente vai copiar essa query já direto no intruder, porque é o intruder que vai ajudar a gente a executar esse ataque de força bruta, certo? Então a gente não sabe ainda nem qual que é o primeiro caractere, então a gente vai deixar aqui 1, que é a primeira posição, e a gente só quer realmente um caractere por vez. E os payloads, agora a gente não vai usar só números, né? Lá no enunciado do laboratório, ele fala pra gente que a senha é composta por números e letras minúsculas. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma word list, de uma lista que traga para a gente apenas números e letras minúsculas. Então, para isso, a gente pode utilizar o ChatGPT. Sou fã dessa ferramenta. Vamos colocar assim: crie uma lista de A a Z e números de 0 a 9. A Z minúsculo, só para facilitar a nossa vida. Bora, chat. Não precisa dessa demora. Show. Poxa, deu errado. Vamos fazer assim. Em forma de word list. Cada caractere abaixo do outro. Eu configurei o chat GPT para ele, toda vez que eu falar em inglês, toda vez que eu escrever em inglês, ele trazer algumas considerações gramaticais. Isso é uma forma que eu utilizo para aprender inglês. Mas isso aqui eu acho que só é válido para o chat GPT Pro. Eu uso o chat GPT Pro porque ele me ajuda muito no meu dia a dia. Mas vamos lá, para fazer essa word list não precisa do ChatGPT Pro, beleza? Copiei aqui, ele está da forma que a gente precisa, 0 a 9. Então vamos aqui no Burp Suite e a gente cola a nossa word list de letras de A a Z e números de 0 a 9. Para quem tem o Burp Suite Pro, se você clicar aqui, ele já vai ter essas listas prontas, tanto lista de A a Z quanto de números também. Mas como a gente tem o Community, não vai ser possível. Então o que que a gente vai fazer agora? A gente já tem a nossa word list de números e caracteres possíveis para as posições da senha. E agora a gente vai selecionar o caractere que está aqui no payload, que é esse A. Porque é aqui que a gente vai definir o que, que a gente está querendo adivinhar. Qual que é o caractere específico que a gente está querendo adivinhar. E quando der certo, ele vai dar um erro 500 para a gente e a gente vai anotar
caractere por caractere, dos 20 dígitos da senha. Então vamos iniciar o ataque, vamos ver como é que isso vai dar certo, como isso vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado. Vamos ver, vamos ver. Opa, ele deu um erro 500 no número 5. Então significa que o primeiro dígito da senha é um número 5. Então a gente fecha isso aqui e vai lá no Notion e já anota, certo? Agora o que que a gente vai fazer? A gente só vai substituir isso aqui por 2, porque a gente quer a segunda posição, e joga, começa o ataque novamente. Agora a gente filtra aqui para o status code até aparecer o erro 500 de novo. Apareceu na letra R. Letra R, então, é a segunda posição da senha de 20 dígitos do usuário administrator. Então, eu vou anotar letra R, beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora? Alterar essa segunda posição por 3, que a gente quer a terceira posição. E aí, ele vai trazer para a gente. Opa, já deu erro 500 aqui, ó. Deu erro 500 na letra L. Letra L é a terceira posição de caractere da senha do administrator. Vamos jogar lá no Notion. Letra L. Vamos colocar aqui quarta posição. E aí a gente vai esperar pelo erro 500. Erro 500 é a letra W. Vamos colocar lá, letra W. A partir de agora, pessoal, eu vou parar de falar um pouco e vou agilizar o vídeo, porque são 20 caracteres, ainda faltam 16 para eu fazer, e aí daqui a pouco eu retorno à velocidade normal. Beleza, pessoal? Estamos terminando aqui. Estamos no 19º caractere da senha. Espero que eu não tenha errado nada, porque se errar tem que fazer tudo de novo. Essa que é a parte chata. Mas vamos lá. Espero que eu tenha feito tudo certinho para a gente colocar a senha e funcionar de primeira, porque eu não estou afim de fazer tudo de novo. Mas vamos lá. Espero que tenha dado tudo certo. Vamos agora para o caractere 20. Já dei um erro 500 aqui, que é a letra Q. Então, se tudo der certo, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eita, errei, conta errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza. Se tudo deu certo, essa senha aqui vai entrar de primeira, senha que a gente conseguiu através do ataque de Brute Force, certo? Para a conta Administrator. E o nosso objetivo, basicamente, é pegar essa senha, que eu vou colar aqui, para o usuário Administrator. Vamos cruzar os dedos. E funcionou perfeitamente. Então, pessoal, como a gente consegue ver aqui, resolvemos o laboratório. Só recapitulando, o que que a gente fez até aqui? A gente conseguiu identificar que existe a vulnerabilidade. Em seguida, identificamos a versão do banco, que é um Oracle. Não exatamente a versão, né? A gente descobriu que é um Oracle. A gente puxou, a gente descobriu que existe de fato uma tabela de usuários e delimitou por apenas uma linha, para que a query não ficasse tão longa. Depois, a gente identificou que existe um usuário administrator, também inserimos um usuário fake para ver se não era mera coincidência, e não, realmente existe um usuário administrator com essa string aqui, com a palavra administrator funciona. Depois, a gente descobriu o tamanho da senha, chutando número por número, utilizando força bruta, até chegar que o número 20 é o tamanho da senha. E depois a gente foi chutando caractere por caractere, utilizando esse payload, até encontrar todos os dígitos da senha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu entender esse laboratório, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, que vem muito mais vídeos por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.